Lívia, que é da Ana Paula. Peraí. Lívia Carolina. Lívia Carolina, presente. Beleza. Luan do Nascimento está aqui? Presente. Luan. Tá, são orientandos da Paula. Agora, peraí que eu já vou fazer os outros, tá? Da Mônica. Vivian Alves e Dominique, né? Que vocês que estão lá. As duas estão aí, né? Vou marcar aqui a Dominique. Em relação à formatação também, Dominique, tá tudo certo. Dominique e Vivian. O artigo, tudo ok? Dominique e Vivian, né, no caso. Sim, a gente seguiu o modelo enviado por você. Vivian. A gente aproveitem, hein? Depois, se tiver alguma dúvida, tem que aproveitar para falar agora, para depois não deixar passar. Ó, a gente vai Deixa só eu terminar de fazer a chamada, que daí eu volto para a dúvida também. Ainda orientando da Mônica. Amanda Cristina. Amanda Cristina, tá aí? Não, né? Tá. Amanda Cristina. Márcia Maria. Márcia Maria. Ah, faltou. Presente. Ah. Eu vou ter que falar. Ó, agora da Giovana. Luciana de Souza. Vou ter que abrir. Luciana de Souza Lopes, tá aí? Não? Professora, a senhora colocou presença aí para mim? Márcia Maria? Sim, eu ouvi seu grito de desespero. Entrei agora. Obrigada. Nada. Agora vamos para os orientandos do Alex. Evilânia França. Presente, professora. Evilânia. Wellington. Wellington Rodrigues. Wellington tá aí? Professora, o Wellington tá no trabalho. Ele tá falando com a gente pelo chat, que ele tá no trabalho. Abri aqui. Entendi. Tá bom. Tá bom, Wellington. Wellington, Maria da Penha. Presente. Professora, tem Thaís aqui, da Giovana. Oi? Da Giovana tem eu, Thaís. Ah, sim, peraí rapidinho. Maria da Penha, eu falei você, né? Thaís Rodrigues, né? Isso. Certo. Luana Fernanda. Eu sei que tinha uma que trocou de orientação, acho que foi ela. Acho que foi a Luana. Ah, não, tá certo. Luana Fernanda. Não, Luana Fernanda é do Alex mesmo. Luana, você está aí? Deixa eu ver aqui. Não tá, né? Não. Orientandos agora da Alessandra. Larissa de Carvalho.
Presente. Certo. Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro não está, né? Joana Brandão. Oi, tô aqui, professora. Boa noite. Boa noite. Priscila Gomes. Priscila não tá. Carolina das Neves. Ah, Carolina das Neves é que está fazendo aula prática em Cabo Frio. Ela me avisou. Então, justificado aqui. Certo. Agora, seguindo para... deixa eu ver aqui. Rejane, né? Fernanda Gil. Fernanda Gil. Professora, o Bruno tá presente, ele também não tá podendo mandar áudio, porque ele tá no trabalho também. Ah, sim. Então, Bruno presente. Fernanda Gil. Eduarda Tantos. Oi, sou eu. Ah. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém. Esqueci de alguém? Não, Bruno. Christian, você por aqui? A aula hoje não é para ti, não. A reunião de orientação não é para você hoje, não. Vanessa de Jesus Portela. Vocês se orientando de quem? A reunião de orientação de vocês é outro dia. Ó. Christian da Raíssa. Vanessa também. Da Raíssa é dia 18/11. Tá, Christian? Tá, Vanessa? Vocês dois são dia 18, tá bom? Vamos lá, gente. Licença, Aos professora, eu demais. posso entrar daqui a pouco? Porque eu tô no caminho voltando pra casa. E como eu trabalho aqui no centro, eu tô com medo de ficar com meu telefone. Tudo bem. Tá, É Vivian. tá bom. Vamos lá, então. Joana Brandão, pode falar. Oi, professora. Oi, Bom, Brandão. a princípio eu levantei a mãozinha que eu ia dizer, aproveitando para elogiar a Alessandra também, a minha orientadora, dizer que eu não tinha muitas dúvidas, porque na semana passada, a gente teve uma conversa individual com ela. Ela fez uma divisão com um grupo e uma conversa individual, e a gente foi lendo e, assim, pontuando tudo, tanto de dúvida, ela pontuando também o que ela achava, foi, assim, excelente. Ótimo. Ela é muito, muito presente, então a gente troca muito, Sim. sabe? Sim. Então, assim, as dúvidas, elas vão surgindo conforme a gente vai fazendo ou mudando as coisas. E aí a gente vai perguntando para a Alessandra, coitada. Ela comigo, ela deve sofrer, mas ela não. Diz ela que está tudo bem. Mas, com o andamento, enquanto você estava fazendo aí a chamada, até me surgiu uma dúvida que eu estava fazendo hoje mais cedo sobre o TCC. Pode ser uma pergunta muito boba, tá? Não tem problema. É pergunta, é dúvida, tem que fazer. Pode fazer. Então, nessa etapa que já era para eu saber, mas realmente, bom, vamos lá. O que acontece? Por exemplo, eu estou refazendo um pouco alguns pontos da introdução. Não estou refazendo, mas estou recolocando as coisas, sabe? Reorganizando
Sim. algumas coisas. E aí, eu estou incluindo algumas coisas na introdução. Aí, por exemplo, é sobre as citações. Eu estou ali na introdução, eu quero falar mais sobre o assunto. No meu caso, é perimenopausa e dieta mediterrânea. Eu quero falar mais sobre a dieta mediterrânea ali na introdução. E eu vi alguns artigos, nem foram muitos, mas alguns que cabiam dentro daquele contexto. Porém, eu não estou citando, eu não estou colocando exatamente o que está escrito no artigo ou o que alguém falou. Então, eu não tenho uma citação direta. Eu estou lendo um artigo e estou fazendo um compilado. Eu preciso ter uma citação nesse compilado? Deve. E como eu cito isso? Eu vou fazer... Porque, por exemplo, se eu não tive frases iguais, eu fiz Joana, independente se você teve citação direta ou indireta, que é esse caso, você tem que citar. Isso é um ponto. Citação direta é quando você tira as palavras daquele autor. Isso. Exatamente como ele disse. E usa aspas quando a citação é menor de 3 linhas, né? E se for mais do que 3 linhas, você tem que pular o parágrafo, dar aquele recuo de 4 centímetros, né? E colocar em fonte menor a citação daquele autor. Sim. Quando a gente lê estudos, seja, eu posso ler 2, 3 artigos, por exemplo, para fazer um parágrafo. Ler, entender os 3 artigos e depois de entendê-los, colocar nas minhas palavras o que eu trouxe. Eu tenho que citar os 3 artigos. Então, eu tenho que citar todos os autores. Aí, eu preciso colocar, se for nesse parágrafo, eu preciso citar os 3 trabalhos que eu li. Tá. Mas aí, como é o formato disso? Porque eu estou te perguntando isso porque dentro do trabalho todo eu não fiz isso ainda. E aí, agora que eu estou fazendo, eu estou confusa. A citação direta eu entendi e fui fazendo. Tá. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma falta grave. Se alguém faz um trabalho, seja ele qual for, assim, e não citar os autores. Deixa eu pegar aqui a aula que eu falo disso. Eu acho que foi essa aula aqui. Deixa eu ter certeza. Então, mas necessariamente, salvo alguns lugares, que agora eu não vou saber exatamente, que não me lembro, tudo tem citação. Exato, tudo tem citação. Tá. Porque eu achei também que eu estava exagerando nas minhas citações. Eu falei, gente, será que eles vão achar que eu estou copiando? E na verdade não é, mas é porque tudo tem citação. Deixa eu achar qual é o... Eu vou te dar um exemplo aqui. Peraí, deixa eu compartilhar esse. E depois eu volto para mostrar a outra aula. Mas aqui... Você está vendo esse slide? Por enquanto estou vendo só... Agora estou. Tá. Então, aqui você pode observar que só tem nesse slide 3 parágrafos. Certo? 3 parágrafos. Sendo que em cada um desses parágrafos eu tenho citações. Sim. Então, Tudo que esse autor que escreveu esse texto leu e trouxe, ele não trouxe da mente dele. Ele trouxe porque ele leu e entendeu de algum lugar. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso, esse texto é meu, tá? Mas só estou mostrando para você ter como exemplo. Então, por exemplo, eu trouxe uma informação desse artigo aqui especificamente e citei ele aqui, aonde eu trago a informação dele. E continuo falando do assunto e trago dados da Organização Mundial da Saúde. Então, eu cito a Organização Mundial da Saúde e coloco o ano. Continuo o parágrafo falando sobre outros vírus que circulam no Rio, e aí coloco o autor, né, que eu li. Aqui tá esse Etial, né, porque esse autor não escreveu sozinho, então quando tem mais de 3 autores, a gente coloca isso aqui, né? Sim. Em itálico, ponto e vírgula, espaço e o ano.
Isso é importante. É itálico, ponto e vírgula, espaço e ano. Sim. Então, aqui, ó, só nesse parágrafo eu citei 1, 2, 3 trabalhos. Então, para escrever um parágrafo, eu li 3 trabalhos. No seguinte, eu comecei a falar dados em relação ao crescimento desordenado, nananã, e aí, nesse parágrafo aqui, eu li esse autor, que escreveu um texto só dele, né, o artigo, então por isso que eu só citei ele aqui, o sobrenome, né, do autor, ok, continuei o parágrafo com outras informações de outros 2 artigos, né, trabalhos que eu li, e eu citei aqui, e continuo, então assim, todo parágrafo vai ter citações. Tá. O que vai diferenciar é quantos você lê para escrever o parágrafo e tal. E também outra coisa, nem sempre no parágrafo, como vocês podem observar aqui, a gente cita as pessoas só no final. Vai depender da construção do que eu estou falando. Sim. Eu trouxe dado aqui da Organização Mundial da Saúde primeiro, depois eu trouxe o dado desse artigo. Então, eu não precisava botar a Organização Mundial da Saúde aqui junto com ele, porque essa referência é do que eu acabei de dizer, que no Brasil o vírus da febre amarela não está exatamente assim nesse artigo, mas ao ler e entender, eu trouxe isso para o meu trabalho. Então, todas as referências que eu citar aqui, elas precisam estar no caso de vocês, né, no artigo, no final, na lista de referências, todas. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, dessas citações que eu fiz, e de que eu coloquei lá no final do trabalho na lista de referências, em ordem alfabética, alinhadas à esquerda, com espaçamento simples. Então, isso aqui é um exemplo. Então, tudo que a gente coloca tem que citar. Agora, eu vou parar de compartilhar isso aqui. Agora, por exemplo, você mostrou, deu o exemplo desses 3 parágrafos. Dentro deles, por exemplo, num parágrafo tinham 2 autores, certo? Então, foi um compilado que você fez de 2 artigos diferentes e que eles falavam aquilo. Sim. Você não exatamente colocou com a mesma palavra, mas você colocou o que ele estava dizendo. Exato. O que eu entendi. O que eu entendi, até porque um trabalho inteiro de citação direta, ou seja, um trabalho inteiro de eu tirando partes de texto que o autor escreveu, isso é ruim, isso é mal visto, porque você fez um copia e cola, né? Isso, era isso que eu não estava entendendo, porque o meu... Não é interessante. Claro que algumas vezes você vai ver algo que você lê e você vê assim, poxa, isso vale a pena. Vale a pena colocar exatamente essa frase, porque tá muito boa e não dá nem para eu reescrever. Essa ideia que ele trouxe é muito interessante para o meu trabalho, ok. Aí você vai lá e coloca exatamente aquilo que o autor escreveu. Citação direta. Disso, que foi nessa aula 5. Por isso que trabalho acadêmico, de uma forma geral, seja lá qual trabalho acadêmico que for, o adequado é que sempre tem citação. Estou fazendo um relatório de estágio. Vou colocar informações, aquelas informações vieram da onde? Onde que eu li para trazer que a prevalência de tal doença, para trazer a fisiopatologia da doença. Eu eu não deixei de ler alguma coisa, eu li alguma coisa, li trabalhos e tal, estou trazendo, então tem que citar. Aí aqui. Tá, é ótimo, porque você me tirou essa dúvida em relação
Ao parágrafo mesmo, ao texto, Sim. ao que escrever. Eu estava muito na dúvida disso, e na verdade, até agora, graças a Deus, eu fiz correto pelo que você me falou até agora, porque eu Sim. já estava desesperada. Eu falei, eu vou ter E que isso mudar você tudo. vê, olha só, quando você tenha, procura ter um olhar, assim, quando você for ler outros artigos, outros trabalhos acadêmicos de outras pessoas nessas bases de dados, dê uma olhada como eles fazem. Você vai Tá. ver as citações presentes. Nesses artigos que você está usando no seu trabalho, você vai ver que na introdução e tal, tem lá citação. Seja no Sim. formato Vancouver, que nem sempre eles usam a BNT, né? Às vezes usam o formato Vancouver, que vai aquela numeraçãozinha, né, sobre a Aham, em escrita. cima, né? Isso é citação. Se você for lá e ver onde ele citou o número 3, lá no final, o número 3, nas referências, é uma referência específica. Se Sim. ele usar mais de uma para escrever, ele vai colocar 1, 2, 3. É porque a ideia ali é outra diferente da BNT, mas que precisa citar qualquer, seja a BNT, ou seja a Vancouver, ou outras, porque tem vários outros tipos de formatação, mas você precisa referenciar e citar no seu trabalho. Então, tudo que a gente citar também precisa estar lá Tá no ótimo, trabalho. tá ótimo. Aí Tá. aqui são exemplos da citação direta que eu falei, né? De uma linha, e aqui quando tem mais de 3 linhas. A gente dá um recuo de 4 centímetros da margem esquerda e escreve o Coloca. texto com uma letra menor, tá? Sim, tá bom. Tá, mas pelo menos eu entendi ali que eu não preciso exatamente escrever da forma que foi falado ali. Bom, o seu trabalho, mostrando ali o seu trabalho, eu já entendi, então, o que eu estava com mais dúvida em relação a Sim, isso. Dá para sim. ser uma citação direta dizendo o que eles falaram, mas não Indireta também, né? também, mas não exatamente o que está falado ali. Isso. Beleza, tá ótimo. Então, assim, a princípio, o que eu me lembro era isso, justamente porque a gente teve essa reunião com Essa a. conversa. Tudo bem, se você quiser ficar aqui para ouvir as dúvidas dos colegas, Aí eu fique vou aí ficar um só pouquinho. ouvindo, tá? Eu vou. Christian, você pode falar? Obrigada, obrigada. Nada, nada. Christian, deixa eu ver se ele está colocando no chat. Christian, hoje não é seu dia. Não sei se você quer falar, né? Porque você está aqui, às vezes você está com alguma urgência para falar e por isso entrou aqui. Mas vamos lá, pessoal. Quem mais gostaria de tirar dúvida aqui sobre o trabalho? Como que está a escrita de vocês? Me falem aí. Larissa de Carvalho. Boa noite, professora. Boa noite. Então, como a nossa colega disse aí, a gente teve uma reunião em particular com a Alessandra para alinhar uns pontos bem detalhadamente. Então, eu, no momento, não tenho dúvida nenhuma, não, porque foi tudo esclarecido com ela. Tá. Aí ela me passou para mim corrigir algumas coisas Uhum. e eu estou pesquisando para poder elaborar uma tabela, que ela achou que seria interessante colocar uma tabela no artigo. Entendi. Tudo bem, então, Larissa. Wellington, eu sei que você está no trabalho, mas não sei se você tem alguma dúvida que queira colocar aqui. Alguma questão que você queira compartilhar para perguntar. Não sei se você está podendo falar já aí no trabalho. Eduarda Tantos. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, eu na realidade estou no mesmo caso, né, que a primeira aluna, Lívia. Eu também estou com o meu trabalho já pronto, já faz até um tempo, porque quando foi para entregar a AVA 2, eu confundi, achei que já era para estar pronto.
Uhum. Aí eu entreguei, né, para minha orientadora, pedi para ela dar uma revisada, ela fez, né, os comentários dela. Então, a princípio, o meu trabalho já está em vias de já ser entregue. Uhum. Então, eu estou agora aguardando se ela teria mais algumas colocações para serem feitas, né, só para deixar realmente ele mais polido, sabe? Sim, sim. Mas eu Mas acho que então você não tem outra dúvida em relação a alguma outra coisa, assim? não, eu acho que, assim, é porque na realidade não é meu primeiro contato, né, com produção acadêmica, então já não me assustou tanto assim. Tá, tá bom então, perfeito. Eu vou também ter que sair daqui a pouquinho, que eu vou ter que buscar a minha mãe na fisioterapia, então vou pedir licença para me ausentar, Tá, tá bom. tá bom? Uhum. Obrigada. Nada. Maria da Penha. Jane, é o Christian. Oi, Tudo bom? Eu Cris. estava só assistindo e gravando aqui e não estou participando da aula, não, tá bom? Mas esse encontro de orientação não precisa gravar, porque são particulares, não vai ser uma aula, entendeu? Dá para me ouvir depois de novo, tá bom? Depois eu falo. Tá certo, tá bom. Você, tá bom. Eu tô aqui na frente do computador. O computador não tem microfone. No tablet eu consigo, Entendi, tá tudo bom? bem. Tá. Ok. Tchau. Maria da Penha e depois Luciana Souza. Oi, Gerânia. Não, Oi. também não tenho nenhuma dúvida, não. É só mesmo aguardar o orientador avaliar e fazer algumas colocações mesmo para melhorar Tá, o trabalho. Tá bom? tá bom. Tá Obrigada. ótimo. Então vocês estão indo bem, né? Creio eu, porque, né? Então, assim, Tomara, né? tomara, né? Hum. Luciana. Luciana Souza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você falou. Quem A tá data... falando? Aqui é a Maria da Penha ainda. Só para saber a questão da data do AVA 2, você falou quando é que vai estar corrigida? Que aí isso ajuda também a gente Até ver. dia 20. Ah, tá bom. Bom? Tá bom. Fica muito no laço, né, pra gente também, né, Jeane? Mas assim, se vocês estão. Pode sair antes, mas eu tô dizendo até dia 20 porque é o Aham. prazo máximo, entendeu? Tá, tá. Não, mas aí a gente, né, manda pro orientador, ele Sim, ajusta com a sim, gente tudo, né? sim, Vai dar sim. tudo certo. Vai sim, vai sim. Tá bom. Obrigada. Nada. Luciana. Oi, professora. Tá me ouvindo, né? Acho que Tô. ativei aqui. É, uma dúvida é o seguinte, eu não sei se você chegou a falar, eu cheguei agora, estava no trabalho. Hum. É, o formato é aquele, né, que você mandou, mas ele tem que ser em Arial 12, ele pode ser em Times, aquela Times New Roman, em 12, ou tem que ser Arial? Então, tem que ser no formato Arial, né? Do que tá Tá, lá. Mas assim, tá. por que que você estava perguntando isso? Você colocou no Não, é porque Times? eu fiz no Times, porque para mim no material, assim, Não, de assim, olha repente eu só. confundi, Não tava vai estar Times. errado se você usou Times 12, porque Times Uhum, 12 para a BNT é correto também, uhum, tá? É correto. Mas aquele modelo de artigo está no modelo tá, Arial, na fonte Arial, tá, tamanho 12. tá, tá, eu modifico. Só queria só tava com essa dúvida. Uma Uhum, outra dúvida que eu tô é o seguinte: a, a minha orientadora me pediu para hum, conceituar alguns termos, algumas enzimas sim. que foram citadas lá no trabalho. Uhum. Mas nos artigos, geralmente, principalmente nos experimentos, né, que são feitos, não tem essa conceituação. Né? Sim, Eles não costumam conceituar. Foram, por exemplo, endometriose, né? Foram separadas tantas mulheres dessa sim. idade, achou-se isso, isso e isso. Aí, esses conceitos eu estou pegando de outro artigo, um artigo mais conceitual, para poder colocar. A Isso. minha dúvida, acho até que você já começou a falar, mas eu cheguei no meio, como que eu faço essa referência? Porque eu tinha colocado tudo no final do parágrafo, né? Eu citei o artigo do estudo,
por exemplo, pegou 1.600 não sei o que, mulheres de idade e tal e tal. E aí no outro artigo eu conceituei a enzima citada naquele e botei tudo no final. Mas na verdade, então, quando eu conceituar, no final da frase do conceito eu já coloco o artigo de onde eu tirei Pode aquele colocar, conceito. exatamente. Às vezes as pessoas, eu vejo, né, quando eu pego o trabalho dos alunos, e eu observo que a maioria coloca as referências no final, certo? Do Quando parágrafo, né? exatamente, no final do parágrafo. Tá. Mas o que acontece? Quando a gente está construindo um texto, vamos supor, vou dar um exemplo. É porque eu acho que eu não tenho aqui, mas vou falar que eu acho que você vai entender. Vamos supor, né, fazer um exemplo que eu li 3 artigos. E aí eu li 3 artigos, entendi sobre eles e trouxe as informações dos dois compiladas, né, concatenadas assim, para escrever o parágrafo. Aí eu trouxe a informação dos dois, porque dos 3 que falam sobre a mesma coisa, um complementa o outro, e eu trouxe a informação deles 3 para construir aquele parágrafo. E aí eu escrevi o parágrafo, e no final do parágrafo eu cito as 3 referências que eu li. Beleza. Agora, é diferente, por exemplo, quando eu vou construir um parágrafo. E aí, no início do parágrafo, por exemplo, eu vou trazer dados da prevalência. Qual é o seu trabalho? Seu assunto, no caso? O meu é relação de zinco e endometriose, níveis séricos de zinco e endometriose. Então, aí vamos supor que você está construindo um trabalho, um exemplo. E aí, no início do parágrafo, você teve assim: eu quero conceituar o que é endometriose. E você leu um artigo para falar da endometriose, mas você quer também trazer no mesmo parágrafo dados de prevalência da endometriose, por exemplo, no Rio de Janeiro. Observa que são 2 informações diferentes. Um dado é a prevalência, o outro você vai conceituar a endometriose. E aí, nesse mesmo parágrafo, você quer trazer a prevalência da endometriose, quer conceituar a endometriose e quer também trazer, vamos supor, o impacto disso na vida da mulher. E aí, para cada uma dessas coisas que você quer trazer, você leu referências diferentes. Aí você começa o parágrafo, por exemplo, conceituando a endometriose. Aí você lê um autor para fazer isso. Ali, quando você termina o conceito, você já pode citar aquele autor. Aí depois você vai falar assim, endometriose é uma doença que atinge mulheres, nananana, na faixa etária tal, beleza. A prevalência da endometriose no Brasil, repara, já é um outro trabalho que você leu. Você não leu o primeiro de novo para falar. O primeiro você leu do conceito. Então, qual a ideia? O que eu li para escrever do conceito, eu estou citando primeiro, depois eu vou falar da prevalência, vou citar o segundo, e depois vou trazer os impactos disso na vida da mulher e vou citar. São 3 informações diferentes. Eu não preciso deixar as 3 referências para o final, por quê? Porque as 3 não falam da mesma coisa. Uma fala mais dados de prevalência, a outra vai trazer conceito da endometriose e a outra fala sobre impactos na vida da mulher. Então, eu não li no sentido assim de organizar todas as ideias de uma coisa só para escrever o parágrafo. Eu trouxe as informações à medida que eu fui construindo o parágrafo. Por isso que eu não preciso esperar para colocar todas as referências só no final do parágrafo. Porque a ideia que dá é o quê? Qualquer um desses trabalhos que eu achar ali citados no final do seu parágrafo vai me dar toda a ideia do seu parágrafo, e não é. E não é. Entendi. É igual eu trazer um dado da organização, por por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho o que eu tinha compartilhado antes. Esse aqui. Eu tinha compartilhado, né? Aqui, por exemplo, só para vou tirar a setinha só para imagina aqui, eu tenho um dado aqui que eu falo dos vírus, né? Zika, dengue, chikungunya, como eles são transmitidos por quem, qual é o vetor e tudo mais.
citando o autor que fala disso. Imagina se eu deixasse tudo aqui no final e aí eu citasse todos eles, inclusive a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde não me trouxe quem é o vetor do Aedes aegypti, me trouxe que 4 bilhões de pessoas são impactadas por morar em áreas tropicais e subtropicais. Uhum. Então, eu posso fazer assim. Agora, aqui, por exemplo, eu não fiz assim. Por quê? Porque quando eu fui falar sobre os tipos de infecções que ocorrem, né, essas viroses, subclínicas, né, sintomáticas e assintomáticas, eu li 2 referências que falam sobre isso. Organizei as ideias e trouxe aqui nessa sentença aqui do parágrafo. Então, eu citei as 2 aqui. Tá Entendi. entendendo? E isso a gente Uhum. vai pegando na prática mesmo, mas a ideia é que eu não preciso deixar todas as referências para citar no final, porque nem toda Tá. a referência que eu citar no final está falando daquilo tudo que eu trouxe no parágrafo. Entendeu? Tá, entendi. Uma outra coisa é a seguinte, a minha orientadora, ela sugeriu colocar uma tabela é que eu não entendi muito bem, com os artigos, o número de artigos que eu pesquisei, quais os artigos que eu utilizei, os que eu não utilizei, porque quando a gente fez a parte lá da metodologia, a gente já separou, né? Foram colocados tantos artigos, os indexadores, em língua inglesa, em língua portuguesa e tal. Essa planilha, ela assim, precisa colocar ou seria um plus, assim? Faz parte do trabalho colocar? Então, não é obrigatório colocar, mas fica muito mais organizado, sim. Por quê? Porque geralmente não é obrigatório colocar, mas que é interessante é. Por quê? Porque é como se você trouxer. Não, né? Você traz uma tabela, aí você tem que ver com ela o que ela acha mais interessante para você colocar. Se é uma tabela, se é um quadro, se é um fluxograma, né? Que você vai colocar. Entendi. E aí, porque ela quer, no caso, para explicar a metodologia, né? Uhum. Então, você vê com ela qual é o formato que ela acha mais interessante para você representar isso. E nesse quadro, nessa tabela, né, ou no fluxograma, você vai colocar esses critérios que você utilizou, colocando em números, porque às vezes a gente escreve no parágrafo, mas não fica tão claro quantos que você excluiu por conta do título. Quantos que você excluiu porque depois de ler o resumo você viu que não era interessante. Ou quantos você excluiu porque não estava, por exemplo, o artigo inteiro disponível para leitura na íntegra. Então, quando você faz isso no fluxograma, você deixa claro quantos você excluiu por cada coisa, por exemplo. Então, é uma forma de organizar as ideias mesmo, entendeu? Então, geralmente, às vezes, não é obrigatório, mas é interessante colocar, sim. É o meu medo, só que como não está não tá no modelo que você passou pra gente, né, do artigo, Mas você pode meu criar. medo é de colocar de alguma forma que esteja fora daquele Não, padrão, né? não. Mas aí o que que a gente segue? A gente segue a ABNT, a gente segue o Aham. IBGE em relação a quadro, né? Tem o IBGE e o IBNT. Por quê? Porque a gente coloca mesmo. Eu mesmo também tenho alguns orientandos que eu pedi para colocar tabela. Aí eles falaram, professora, mas qual a formatação correta? Formatação correta, a gente seguir a BNT e seguir o IBGE. O que que diz lá? Tem que ter um título, tem que ter a numeração, eu tenho que mencionar aquela tabela ou aquele quadro no texto, eu tenho que colocar, se for tabela, não pode ter margens nas laterais, esse tipo de coisa, né? Tem que ter legenda, qual é o tamanho, se quebra na folha, isso que eu tenho que ter, olhar para as normas por conta disso. Mas é interessante, porque torna o trabalho um pouco, às vezes, mais dinâmico. Porque às vezes o trabalho é escrito do início ao fim, mas às vezes é interessante colocar algo que vá organizar ali as ideias. Às vezes até para você mesmo, né? Entender ali, resumir os trabalhos que você considerou para o seu artigo. Então, eu acho interessante colocar essa ideia. Eu acho sim. Só ver com ela assim, o que ela acha mais adequado você fazer. Se é, por exemplo, porque tem várias formas de fazer isso.
Então, se é tabela, se é quadro ou se é fluxograma, Tá. Entendi. Tá bom. tá bom? Tá Eu bom, era mesmo isso. já fiz isso. Eu não fiz isso para. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem um monte de páginas aqui abertas que eu estava escrevendo. Estava escrevendo antes de dar aula aqui, produzindo meus textos. Espera aí, deixa eu abrir o. Tá bom. Compartilhar a tela, que é melhor. Estão vendo? Vou colocar aqui o meu. Tô vendo sua tela. Aqui, ó. Vou dar um exemplo de um artigo meu, porque eu sei que eu coloquei. Ó. Eu coloquei um fluxograma, tá vendo? Não foi um estudo de revisão, mas eu tô falando só para você entender qual é a ideia. E na legenda eu expliquei cada coisa, ó. Que quando tem sigla, eu tenho que explicar na legenda o que é. Por exemplo, o que é CHV? Vírus chikungunya. Dengue mais, é positivos para o vírus da dengue. DPP, teste rápido de plataforma, entendeu? Se eu usar sigla, eu tenho que colocar. E aqui eu fiz isso por quê? Porque é uma forma das pessoas saberem que primeiro eu coletei dados, fui lá, a gente identificou 4.386 pessoas que poderiam participar do estudo, mas eu perdi 1.637 porque não quiseram participar ou não assinaram um termo ou não foram encontrados no domicílio. Então, eu fiquei com 2.000, tá vendo? 2.749. Isso daqui é a ideia do fluxograma também que você pode fazer para a sua revisão. Eu achei tantos artigos, mas eu excluí tantos e fiquei com tantos. Depois desses tantos, eu excluí mais tantos por causa de algo, sei lá o quê. E aí eu coloco sempre. É interessante sempre colocar, né? O número e o valor em percentual, né? E aí no final, ó, tá aqui, ó, quem eu considerei para o estudo. 2.120. Aí eu coloquei um teste, aí quem deu positivo, negativo, isso aqui. Mas assim, só para você entender que isso organiza a ideia. Então, quem pega o seu trabalho para ler, consegue ver que, olha, ela tinha 4.000 pessoas que poderiam participar, mas no final das contas ela ficou com 2.000 e tantas foram positivas para isso, tantas foram negativas para isso, entendeu? Essa é a ideia da organização em fluxograma. Mas também vai ter trabalhos que vão colocar tabela para isso. Vai colocar uma. De revisão, então, a gente vê bastante tabela. Quando geralmente faz estudo, a gente também vê fluxograma, mas é mais para quem usa também aquela estratégia PICO, que é de um tipo de revisão, em que cada letra significa uma coisa. E aí faz, às vezes, um fluxograma, ou até uma tabela mesmo, né? A revisão a gente vê. Aí você vê lá o que ela acha mais interessante você colocar. Jane, eu posso fazer uma pergunta de acordo com. Desculpa, Obrigada, viu? Luciana. Nada? Mas Nada, é já que. terminei. Não, na verdade, eu interrompi porque seria uma pergunta parecida com a sua e o que ela estava explicando. Então, de repente, adianta para você também. Jeane, eu poderia, por exemplo, você mostrando agora o fluxograma, eu poderia, por exemplo, montar um fluxograma com, sei lá, 4 exemplos de artigos científicos e os resultados, e aí fazer embaixo, igual você fez essa tabelinha. Não é muito embaixo interessante um explicando. fluxograma para isso. Oi? Não é muito interessante um fluxograma para isso. Entendi. O que acontece? Seria mais legal uma tabela. O que acontece? Tabela, quadro, fluxograma tem um sentido, um objetivo. A gente não usa só assim, que fica mais bonito botar um fluxograma no trabalho. Não é isso. É porque qual é o propósito de eu usar aquilo para representar os meus dados? Esse é o ponto-chave. Então, para isso que você está colocando aqui, de colocar resultados de estudo e tudo mais, não é interessante um fluxograma, e sim uma tabela ou um quadro. Ok. É que aí coloca tantas mulheres foram feitos estudos. Porque você vai ter que colocar qual é o estudo, né? Isso. Você vai ter que colocar qual é o ano do estudo e tudo mais.
Isso no fluxograma não vai dar para você fazer. Tá, numa tabela caberia mais, é isso. Isso. Beleza. Obrigada, Jeane. Desculpa, Luciana. É isso, Luciana, mas você tem mais alguma dúvida? Não, é só isso. Jane, obrigada pela Nada. paciência e por tirar as nossas dúvidas aí. Nada. Gente, deixa eu ver aqui. Ninguém mais levantou a mão, mas eu queria saber, mais alguém aqui tá com alguma dúvida em relação a algo que a gente não colocou aqui, né? Que não foi perguntado? Essa é a hora. Dominique, Bruno, Evilânia, Luan, Thaís. Vocês que não falaram, estão com alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Márcia, sua dúvida era a mesma da primeira. Minha dúvida era a mesma da primeira aula? Não entendi, Márcia. Como? Eu não tirei sua dúvida? Eu tirei? Não entendi, não. Você colocou no chat, Márcia. Mas aí, sem dúvidas, Ana Paula te passou alguns feedbacks, então tá ok, beleza. Márcia, da primeira aula, mas Márcia, eu não lembro nem o que eu dei ontem. Você quer tirar alguma dúvida em relação ao conteúdo da primeira aula? Era da primeira aluna. Oi? Nem consegui entender. Jeane, a dúvida da Márcia era sobre a mesma da primeira aluna. Da primeira aluna. Aluna. Isso. E assim, não é exatamente uma dúvida, porque já foi esclarecido. O texto, né, se seria em Arial 11 ou Arial 12, né, porque eu acho que eu ouvi um comentário de uma das aulas que o template que foi enviado para a gente estava em Arial 11, e se era para manter isso, e você disse que era para manter do jeito que estava, só que eu já tinha escrito em Arial 12. Então, o correto é Arial 12 mesmo. Então, o título tá em Arial 12, né? Isso. Mas deixa eu abrir aqui. Mas eu abri aqui o modelo. Eu abri aqui, no meu tá Arial 12, gente. Tá Bom, Arial acho que também tá Arial 12, todo o texto. não tá 11, não. Tá, é que eu ouvi em alguma aula esse comentário, mas eu Mas fiz o em Arial modelo 12. mesmo que eu enviei, eu vi que tá em Arial 12. Perfeito. E como a Luciana recebeu feedback sobre o fluxograma, né? Eu já tinha feito antes mesmo de receber o feedback, porque eu estou aguardando o Alex marcar uma reunião com a gente, de forma coletiva ou individual mesmo, para a gente poder estar passando isso. Mas eu já enviei o artigo com um fluxograma, então isso é interessante. Entendi. Você tá esperando o Alex te responder, no caso, é isso? Isso. Tá. Tá bom, sem problemas. Mais alguém, gente? Não, porque senão eu vou encerrar. Que o objetivo nosso aqui, o mais, era eu separei vocês em grupo para poder facilitar, né? Porque até ter a turma toda falando não ia dar, né? E aí, o mais interessante é dividir os grupos para que vocês trouxessem dúvidas, questionamentos, questões que vocês estão tendo em relação ao trabalho, para orientá-los também, tá? Então, o que acontece agora é, assim, a gente vai encerrar a aula aqui. Na semana que vem, não será mais o grupo de vocês, né? Será outro grupo, então vocês estão dispensados da aula da próxima terça-feira.
A menos que aconteça alguma coisa, você queira entrar para ouvir, como o Christian, né, quer tirar alguma dúvida, mas a, a aula em si, vocês estão, né, dispensados em relação a isso. Tá bom, gente? Então, é isso. E aí, eu tô ciente, Bruno. A aluna falou aqui. Beleza, perfeito. Então é isso, gente. Então, beijos. Que dê tudo certo aí na construção do trabalho de vocês. Tá bom? Tchau, Jeane. Obrigada. Boa noite. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Bom trabalho para vocês.